Que bom poder falar aqui para vocês aqui da minha casa e vocês ouvirem aí da casa de vocês, ouvirem e me verem também, né? Muito bom poder falar com vocês, é um prazer estar aqui com você. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal e a nossa revista é a revista Vivendo. A nossa lição é a lição 9, que tem um título muito interessante, que diz: Jesus orou por nós. O nosso texto base está lá no livro de João, capítulo 17. Pega a sua Bíblia que nós vamos falar sobre algo muito importante. Então, a Bíblia nos mostra que em várias ocasiões Jesus orou. Jesus, sendo Deus, Filho de Deus, orou. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero perguntar a você. Você sabe o que é oração? Então, a Bíblia nos mostra que certa vez Jesus estava explicando aos seus discípulos como eles não deviam orar e depois falou como eles deviam orar. A Bíblia fala lá no livro de Mateus, capítulo 6, que Jesus falou assim: olha, quando vocês forem orar, vocês não devem ser como os hipócritas que vão às praças, levantam as mãos, falam alto para que todos ouçam. Não. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus falou: olha, quando vocês forem orar, vocês devem entrar no seu quarto, fechar a sua porta e o Pai que os vê em secreto os recompensará. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala que é o Pai que ouve. Não. A Bíblia fala que é o Pai que nos vê em secreto. Por que será isso, né? Porque nós vamos aprendendo uma capacidade muito interessante à medida que a gente vai crescendo. A capacidade de esconder, a capacidade de mentir. E aí, a gente às vezes fala, mas o nosso interior, lá na nossa mente, lá na nossa consciência, a gente está pensando outra coisa. E a Bíblia nos fala que na nossa oração, Deus nos vê. Olha que coisa interessante, gente. Adorei isso. Então, quando nós temos um amigo especial, prestem atenção nisso. Quando a gente tem um amigo especial, a gente gosta de abrir nosso coração, de contar as nossas coisas. Eu não sei se você tem essa experiência, mas se não tem, vai ter um dia. Quando nós temos um amigo ou uma amiga, nós gostamos de conversar, de falar a verdade, de abrir nosso coração, de falar sobre alguém que nos ofendeu, de falar sobre algo que nos magoou, de conversar. E a Bíblia nos fala que Jesus, ele deseja ter conosco um relacionamento de amigo. Não é um amigo como esse humano, né, que a gente tem, um amigo superior que está acima de nós, mas que se coloca como nosso amigo, para que nós falemos, para que nós conversemos e falemos do que está no nosso coração. Às vezes a gente expõe, fala, né, sobre algo que nós desejamos, que nós gostamos, sobre algum presente especial que nós ganhamos para os nossos amigos, mas nos esquecemos de fechar a nossa porta e falar com Deus. Eu não sei qual a experiência que você teve de viver alguma coisa difícil ou ruim na sua vida, mas eu acho que você já deve ter vivido algum dia difícil. E aí, às vezes, a nossa reação é chorar, correr para alguém, falar com alguém, mas nos esquecemos de falar com Deus. E o nosso desafio para essa semana é de falarmos com Deus, falarmos com Ele sobre qualquer assunto. Você pode conversar com Deus sobre qualquer assunto. Você pode conversar com Deus sobre qualquer necessidade, sobre algo que você tenha medo. Eu conheço pessoas que até a idade de 13 anos tiveram medo de dormir sozinhas. Tiveram medo do escuro, e aí tinha que dormir de luz acesa, ou tinha que dormir com os pais porque tinha medo. Mas, às vezes, não experimentavam falar com Deus: Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu tenho medo. Fale com Deus. Nós temos um amigo especial que é Jesus, que nós podemos falar sobre qualquer dificuldade, qualquer assunto, qualquer um assunto você pode falar com Deus, porque Ele não vai te desprezar. Jesus, Ele sempre orou e Ele
nas orações que ele tinha com Deus, ele demonstrava total comunhão. Nesse texto mesmo de João, deixa eu abrir aqui, capítulo 17, Jesus ele fala com Deus de uma forma muito profunda e ele ora por nós. Gente, olha que coisa interessante. Tem um versículo aqui que ele fala sobre nós que ainda viríamos a crer nele. Nossa, que coisa interessante. Se Jesus orou por nós, nós precisamos orar. E aí tem um textinho aí na revista, né, de quem tem, no versículo 11, que pede para completar, e é só você olhar na sua Bíblia, que Jesus falou assim, ó: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus estava orando a Deus por nós, pedindo para que nós sejamos um, assim como ele era em Deus, para que nós sejamos unidos. Sim, nós precisamos de amigos, nós precisamos ser amigos dos nossos irmãos queridos em Cristo, mas nós precisamos lembrar que acima desses relacionamentos, o nosso maior amigo é Jesus, e ele quer ter um relacionamento conosco, ele quer ter um relacionamento com você. Importante nos nossos momentos de medo, que às vezes a gente não sabe muito bem como agir, nós falarmos com Deus. Importante no nosso momento de alegria, falarmos com Deus. Importante no nosso momento de raiva, falarmos com Deus. Não deixe de falar com o Senhor, Ele está à sua espera. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e seja sincero com Deus. Um outro versículo que a nossa revista aqui pede para que a gente complete, está lá no versículo 23, que diz assim: a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Mais uma vez, Jesus pede a Deus que nós sejamos unidos, para que o mundo os conheça que tu me enviaste e os amastes como também amastes a mim. Olha só, Jesus está dizendo, pedindo a Deus para que a nossa união seja tanta que o mundo conheça que Jesus foi enviado de Deus e que Deus ama tanta gente, ama tanto, nos ama como filhos, da mesma forma que ama a Jesus. Importante, não deixe de orar. Se Jesus, sendo Filho de Deus, se colocou em oração tantas e tantas vezes, nós precisamos orar. Nós temos um desafio especial para essa semana: orar. Fale com Deus. Ai, Tia Gabi, mas eu não tenho vontade, eu tenho dificuldades de orar. Então, vou te contar um segredo. Comece tentando. Nada na vida, nada. Existem pessoas que têm dificuldade de ler e falam: eu tenho dificuldade de ler. Tenho dificuldade de ler? Eu tenho dificuldade de ler. Gente, temos que tentar. Se você não começar, quando que você vai conseguir? Tente, comece, fale com Deus. Em qualquer dificuldade, você pode me procurar, falar comigo, ou procurar um adulto que te ajude, tá bom? Que Deus te abençoe e que essa semana seja uma semana de muita oração para você. Um beijo!